Hoje, a gente vai colocar no ringue duas das forças mais impressionantes que existem. De um lado, a eficiência silenciosa do cérebro humano. Do outro, o poder de fogo absurdo da inteligência artificial. Beleza, então vamos mergulhar nisso. E para começar, vamos focar num detalhe que, olha, muda completamente a nossa perspectiva sobre essa disputa: a eficiência energética inacreditável do cérebro humano. Olha só este número. O nosso cérebro, com toda a sua complexidade, opera com apenas 20 watts de energia. 20. É um número que parece até piada se a gente parar para pensar em tudo que ele consegue fazer. Para ter uma ideia do que isso significa, é menos energia do que uma lâmpada comum gasta. Pensa nisso por um segundo. A gente tem uma máquina biológica de complexidade incomparável, funcionando com quase nada de energia. E é aqui que o contraste fica brutal. De um lado, o nosso cérebro com seus 20 watts, do outro, os supercomputadores que rodam as IAs mais potentes, consumindo milhões de watts. Essa diferença gigantesca de energia é o ponto de partida de toda essa conversa. Certo. Agora vamos para um confronto mais direto, uma comparação cara a cara. E o primeiro round é sobre uma questão bem básica: velocidade. E aí, quando o assunto é processar informação, quem será que leva melhor? A máquina ou a mente? Bom, em cálculo puro, não tem nem graça. A IA ganha de lavada. Ela faz bilhões de operações por segundo. Mas o ponto-chave é que o cérebro não joga esse jogo. Ele não é uma calculadora. A grande força dele é outra. É identificar padrões, fazer conexões e interpretar o contexto. E isso vai muito além da velocidade bruta. Próximo campo de batalha, o aprendizado. Qual dos dois tem o método mais eficiente para aprender coisas novas? A IA precisa de uma quantidade absurda de dados. Para ela aprender o que é um cachorro, por exemplo, ela tem que analisar milhares, talvez milhões de imagens. Agora, uma criança, ela vê um ou dois cachorros e pronto, já entendeu o conceito. Ela consegue generalizar e reconhecer qualquer outra raça que nunca viu antes. E para fechar essa parte da comparação, vamos falar de memória. Como é que cada um guarda e acessa o que aprendeu? A memória da IA é praticamente perfeita, quase infinita. Ela não esquece nada. Já a nossa, bom, a gente sabe que ela é falha, é limitada. Mas o que parece uma fraqueza, na verdade, é uma grande força. O esquecimento funciona como um filtro que nos ajuda a focar no que realmente importa. Certo. Agora, a nossa análise vai mudar um pouco. A gente vai deixar as métricas mais claras de lado para entrar num território bem mais subjetivo e, na minha opinião, fascinante. É exatamente aqui que a linha entre a máquina e o ser humano fica mais difícil de enxergar. Chegou a hora de falar sobre criatividade. A criatividade da IA é, no fundo, uma forma super sofisticada de remix. Ela analisa um oceano de dados que já existem, identifica os padrões e, a partir daí, recombina tudo para gerar novas possibilidades, seja em texto, imagem, música. Já a criatividade humana, ela vem de um lugar completamente diferente. Ela nasce das nossas emoções, da intuição, de toda uma vida de experiências que só a gente viveu. É um processo que vem de dentro, e não só uma recombinação de dados de fora. Então, o ponto crucial é este aqui. Uma IA pode até compor uma música incrível ou pintar um quadro espetacular, mas é a consciência humana que dá significado, contexto e emoção para essa criação. Sem a gente, é só um amontoado de pixels ou notas musicais. É muito importante a gente entender que, apesar de todas essas qualidades, nenhum dos dois sistemas é perfeito. Longe disso. Ambos têm limitações bem sérias. A IA, por exemplo, tem seus pontos cegos. Ela depende totalmente dos dados que a gente fornece. E pior, ela pode cometer um erro bizarro e nem perceber. Já o ser humano, bom, a gente é vulnerável a emoções, a preconceitos, o que também leva a um monte de erros de julgamento. Cada um tem o seu calcanhar de Aquiles. Depois de ver os pontos fortes e os pontos fracos de cada lado, talvez a ideia de uma batalha não seja a melhor forma de pensar nisso. Acho que está na hora de reavaliar essa história toda. Essa é a pergunta que ficou no ar desde o comecinho, né? Depois de tudo que a gente viu, quem é que sai vitorioso desse confronto? A verdade é que não tem um vencedor claro. A IA supera o cérebro em algumas coisas, como velocidade e quantidade de dados, mas o cérebro ainda domina em criatividade, consciência e principalmente na capacidade de se adaptar. Mas quer saber? Talvez a pergunta "quem vence" seja a pergunta errada. A questão mais importante, na verdade, é outra. O que é que vem pela frente? O futuro não parece ser uma competição, mas sim uma colaboração, uma soma.
Pensa só na combinação da velocidade da IA com a intuição humana, a união da capacidade de processamento da máquina com a consciência da mente. Isso nos deixa com a grande questão do nosso tempo. Nessa nova era de colaboração, como é que essa parceria entre a mente humana e a inteligência artificial vai transformar o mundo? O futuro, por enquanto, está totalmente em aberto,